Bom dia! Pergunta que eu acabei de receber. Olá, professora, acabei de assistir sua live. Esse paciente, eu pensei em começar com a linha K. Ela mandou fotos de um paciente de dentição mista, classe 1, relação de molar dos dois lados e atresia anterior superior e atresia de arcadas. Só isso. Linha K, perfeito. No caso, pode acontecer da mordida ficar de topo e aí eu entro com a linha I. É aí que eu preciso falar. Não vai entrar de topo se o paciente usar corretamente. Os vídeos que eu já gravei falando de como corrigir quando o dente entra em topo ou tem uma vestibularização anterior, anteroinferior ou até mesmo abre diastema, é quando o paciente usa de forma errada. Ele não está fazendo o protocolo, não está usando aquela 1 hora acordado, não está usando com o selamento labial aquela 1 hora acordado e menos ainda fazendo exercício, porque se ele tiver usando com os dentes encaixados dentro dos arcos dentários do aparelho, com selamento labial, 1 hora, de 1 a 2 horas todos os dias, mais a noite toda, isso não acontece, tá? Então, ela ficou, acho que preocupada, caso ela comece com a linha K e entra de topo, se ela deveria ir para a linha I. Não, na minha opinião, você precisa corrigir o uso do aparelho, reforçar para o paciente tudo que foi falado no início, reforçar o contrato, porque no contrato está escrito usar de 1 a 2 horas, todos os dias, a noite inteira, fazer os exercícios. Os exercícios, entra também exercícios de lábio, todos os exercícios acabam trabalhando o lábio. É muito comum isso acontecer quando o paciente não faz o uso de 1 hora acordado com selamento labial. Normal colocar o aparelho na boca e não selar os lábios, porque o nosso paciente que está tratando disfunções respiratórias e musculares, ele tem uma incompetência labial, ele tem uma ausência de selamento labial passivo. Então, ele precisa ativar a musculatura. E cabe a nós explicar para ele que colocar o aparelho, vou pegar um aparelho aqui. O paciente, normalmente, habitualmente, ele já não tem o selamento labial passivo. Então, ele encosta os dentes e os lábios ficam desencostados. E aí, pega e coloca um aparelho que vai afastar mais ainda os lábios. E aí tem gente que fala assim, nossa, tá afastando o lábio, é muito grande para a boca do meu filho, é muito grande para a minha boca. Não é, ele é adequado. Aí muitas vezes nessa hora da entrega do aparelho, eu pego o modelo do aparelho, aliás, o modelo da boca do paciente. Se é feito o escaneamento, eu peço para imprimir em 3D, ou se é feita a moldagem, eu peço para trazer o modelo de gesso. Então, eu encaixo perfeitamente ali na boca, no modelo do paciente, mostro o aparelho não é grande para arcada. O que está faltando é musculatura para fechar essa arcada, para fechar esse sorriso, para selar os lábios. Então, recapitulando, o paciente que é respirador bucal, geralmente ele tem a ausência de selamento labial passivo, ele tem uma incompetência labial, principalmente superior. E aí, com o uso do aparelho, se ele relaxar, vai ficar mais afastado ainda, pode pesar a mandíbula com a ausência do selamento. É um aparelho muscular, o que precisa ficar claro que MyoBrace, ele é um aparelho muscular, então ele vai trabalhar para ele ter um efeito ideal, para ele ser eficaz, ele precisa ativar a musculatura. E só acontece de ir para topo quando o paciente não ativa a musculatura do selamento labial. Então, respondendo a pergunta da colega, no caso, pode acontecer da mordida ficar em topo e aí eu entro com a linha I? Não. No caso, você reforça a necessidade dele usar 1 hora acordado com selamento labial ativo, mais a 1 hora à noite. E ainda assim, tem um recurso de usar uma fita micropor, tem um recurso de usar o myotape, que é uma fita que circunda os lábios, mas não vem ao caso. Antes de recorrer à fita, ao myotape ou à fita micropor,
é necessário o paciente fazer no mínimo básico o protocolo de 1 a 2 horas acordado, língua na bolinha, lábios unidos e a noite inteira, mais os exercícios. Ele fazendo isso vai se autocorrigir, tá? Não vai correr o risco. Se começar desde o começo já fazendo dessa forma, não corre o risco de entrar de topo. Eu tenho 10 anos de experiência MyoBrace. Isso não acontece se o paciente usar corretamente, tá? Pode ficar seguro disso. Então, eu não entraria com a linha I. E agora eu vou entrar numa explicação em relação às indicações da linha I. A linha I3, ela colocou aqui a linha I, mas é I3. A linha I3, ela é específica para disfunções respiratórias e musculares do paciente que imprimiu ali na mordida dele uma classe 3. Não é um aparelho para classe 3. Então, o que acontece? O paciente que geralmente é classe 3, ele tem um avanço mandibular ou um crescimento mandibular correto e um atraso na maxila, isso mostra que ele não tem uma disfunção anteroinferior de mentoniano, da musculatura anteroinferior. Então, a gente não precisaria recorrer ao K pelo fato do K ter um bumper anteroinferior estendido. A única diferença que existe entre o I3 e o K é a presença ou ausência do bumper anteroinferior. Então, a gente sabendo que o paciente ele é classe 3, porque ele não tem uma disfunção muscular do mentoniano, aí sim é uma indicação o I3. Porém, eu já tive, coloco em aula, 3 casos de mordida cruzada anterior com atresia anterior. Então, se for pelo protocolo, eu teria que utilizar, se eu for pensar em aparelho e maloclusão, eu utilizaria o I3 para esses casos, mas como o aparelho, mais uma vez, ele é para corrigir disfunções musculares, mesmo que o seu paciente seja classe 3, se ele tiver uma contração excessiva de mentoniano, uma atresia inferior, anteroinferior, na região anteroinferior, eu vou precisar do bumper estendido anteroinferior que tem na linha K. E aí eu recorro à linha K nesse paciente que seria classe 3 ou que ele tem uma mordida cruzada anterior. Por isso que é muito importante fazer o curso avançado para ter essas informações mais detalhadas de cada característica de cada modelo de aparelho. Não é à toa que a MyoBrace tem mais de 120 modelos de aparelho, porque quanto mais a gente estuda, mais benefícios a gente tira de cada característica anatômica, de cada diferença de aparelho. Então, voltando à pergunta da colega, no caso, pode acontecer da mordida ficar em topo, eu entro com a linha I? Não, corrige primeiro o uso, vai voltar, tá? Se acontecer, volta naturalmente. A linha I, a gente só entra em pacientes que não tem contração excessiva de mentoniano, não tem arcada inferior achatada, não tem apinhamento anteroinferior, são esses casos da linha I, e isso em dentição mista, tá? Aí a última pergunta, uso a linha K toda e depois vou para a linha I? Não tem a menor necessidade, tá? Não tem a menor necessidade. Se o paciente tem disfunções que a linha K completamente, ela consegue corrigir, então não tem por que a gente ir para a linha I, tá bom? A única diferença, quero finalizar esse vídeo reforçando, a única diferença é que eu não tô no meu consultório hoje, senão eu pegava os modelos e mostrava. Eu posso gravar um próximo vídeo com isso. A única diferença da linha K para a linha I é a ausência do bumper anteroinferior. Inclusive, eu acho que eu vou pegar uma imagem de um slide que eu tenho para elucidar tudo isso que eu falei agora, tá bom? Se ficar mais alguma dúvida em relação a esse assunto especificamente, pode colocar aqui no final do vídeo, abaixo do vídeo, ou me manda inbox que eu respondo num próximo vídeo. Uma ótima semana para todo mundo e até o próximo.